prezados ouvintes, amigos, internautas, sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão e fé. Momento em que nós escolhemos para estarmos juntos e meditarmos em assuntos importantes para a nossa edificação moral e espiritual. Quero desde já agradecer aí a sua companhia, agradecer também a sua audição em mais este momento. Prezados e amados irmãos, eu quero nesta oportunidade falar alguma coisa ao seu coração a respeito da missão, a respeito do ministério do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, por que eu quero abordar esse assunto? Porque nós temos conhecimento e é uma realidade. Muitas pessoas, após a ida do nosso santo irmão Aldo aos céus, deixaram de crer. Às vezes existem muitos que se afastaram da igreja, perderam a fé, perderam a confiança nele, santo irmão Aldo. Irmãos, e por que isto acontece? É porque existem criaturas que não aprenderam não aprenderam e nem desenvolveram uma fé verdadeira, uma fé espiritual. Porque a nossa fé, ela deve ser alicerçada na verdade espiritual e não em algo material. Por exemplo, voltando ao assunto da missão, do ministério do nosso santo irmão Aldo. O nosso santo irmão Aldo, quando viveu aqui na face da terra, ele realizou uma obra extraordinária na vida de muitas pessoas. Realizou milagres, curas, livramentos de perigos, de acidentes e de tantos males. Irmãos, mas acontece que ele realizava tudo isso em espírito. Por exemplo, existem pessoas que foram beneficiadas pelo santo irmão Aldo e que nem conheceram ele fisicamente, mas que ouviram falar do seu nome, portanto creram, e ao clamarem, ao pedirem a sua bênção, foram então agraciados, foram então abençoados, alcançados pela sua bênção, pela sua graça, pela sua proteção. Então observa os irmãos que a obra que o santo irmão Aldo realizava aqui na face da terra, muito embora estando ainda em um corpo físico, mas ele realizava em espírito. Portanto, o poder, a autoridade que foi dado a ele para realizar uma obra aqui na face da terra, foi dado em espírito. Irmãos, e agora, quando ele deixou o corpo e subiu para a glória do nosso Deus, este poder, esta autoridade, ainda continua com ele. E cremos que ainda de uma maneira muito mais perfeita, porque agora ele não tem mais um corpo para limitar as suas ações, as suas obras. Então, prezados irmãos, nós precisamos confiar em espírito e não no corpo. Os irmãos concordam comigo? Eu ainda me lembro de uma mensagem da missionária que ela fala a respeito desse assunto. E esta mensagem, eu acho que ela publicou nos anos 80, mais ou menos. Irmãos, e ela diz o seguinte, que o santo irmão Aldo havia pedido a ela para fazer aquela mensagem, para esclarecer ao povo que os apostólicos precisavam crer mais nele, santo irmão Aldo, pedir mais a bênção, a graça dele, pedir mais a proteção dele. Por quê? Porque ele disse que estava encontrando dificuldade para ajudar alguns apostólicos. Porque a fé, ou melhor, a dúvida, a falta de fé, estava criando uma barreira, um obstáculo entre ele e a pessoa necessitada. Então a missionária ainda citou que o que muitas pessoas não sabiam, ou que poucas pessoas sabiam, é que ele, santo irmão Aldo, recebeu de Deus e de Jesus e da Santa Vó Rosa poder e autoridade para cuidar do povo apostólico. E ela ainda disse que é ele que cuida do espírito da pessoa nos últimos momentos da vida do corpo.
É Ele que prepara aquele espírito para ser levado aos céus. Então observe que tudo isso, irmãos, ele fazia, ele realizava ainda num corpo físico. Porém, sabemos que era uma obra espiritual. E hoje, ele não estando mais em um corpo físico, visível, porém, cremos e temos a plena certeza que ele continua com esse poder. Ele continua com essa autoridade de ajudar, de abençoar o povo apostólico. Irmãos, e a prova que o nosso santo irmão Aldo, ele continua vivo em nosso meio, vivo em nosso coração, irmãos, é o fato de nós não termos esquecido desse santo de Deus. Os irmãos entendem? Irmãos, porque se ele não tivesse poder e autoridade na nossa vida, irmãos, o seu nome já teria sido esquecido pelo povo apostólico. Agora, por que nós não esquecemos? Por que o seu nome está sempre vivo no nosso coração, no nosso espírito? Irmãos, exatamente porque nós recebemos a sua bênção, nós recebemos a sua graça. Irmãos, eu ainda me lembro de um fato que está registrado nas Escrituras, só para os irmãos entenderem e compreenderem o meu raciocínio. Lá nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, tem um registro que diz que quando Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, então seus apóstolos, eles pregavam a ressurreição de Jesus. Pregava que Jesus havia ressuscitado e estava vivo, realizando milagres no meio deles. Irmãos, e naquela época, o conselho daquela época, então, eles se revoltaram, porque eles não queriam que pregasse o nome de Jesus. Então eles prenderam 2 dos apóstolos de Jesus. Prenderam e levaram aqueles 2 homens à presença daquele conselho, para serem julgados. Irmãos, porém, fazia parte daquele conselho um homem muito temente a Deus, chamado Gamaliel. Então ele chamou aqueles homens, pediu que retirassem aqueles 2 apóstolos e fez uma advertência para os demais integrantes daquele conselho. Então ele disse: olha, vocês tomem cuidado o que estão para fazer com estes homens. Ele falou: há algum tempo surgiu aqui Teuda, um homem, e reuniu consigo inúmera multidão. Mas tendo ele morrido, tudo se acabou, se esqueceram. E ainda acrescentou: há pouco tempo também surgiu um Judas, o Galileu, que também reuniu consigo muitas pessoas, mas tendo ele morrido, tudo se apagou, tudo se esqueceram. E ele disse: agora vocês tomem cuidado o que estão para fazer com estes homens. Por quê? Porque se for obra de Deus, ninguém poderá impedi-los. Então, pode ser que vocês estejam lutando até mesmo contra Deus. Irmãos, e isso foi uma realidade, porque nada naquele tempo, naquela época, impediu que aqueles apóstolos falassem no nome de Jesus e anunciassem a sua ressurreição. Tanto é que até nos dias de hoje, por isso que nós temos conhecimento da grandiosa obra de Jesus e da sua ressurreição, porque nada naquela época pôde calar aqueles apóstolos. Então eles pregavam com toda certeza, com toda convicção, a ressurreição do Divino Mestre. Irmãos, se nós analisarmos hoje nos nossos dias, tudo isso se repete. Quantas pessoas, irmãos, impediram de nós falarmos no nome da Santa Avó Rosa, hoje, nesses dias, no nome do Santo Irmão Aldo? Impediram como? Através de calúnia, através de tantas coisas mentirosas que inventaram. Tudo isso, irmãos, para derrubar a nossa fé, para minar a nossa fé e para fazer com que o povo apostólico se esquecessem do Santo Irmão Aldo. Irmãos, mas observe que nada disso abalou, isto é claro, aquele que é fiel, o apostólico que é fiel. E hoje, irmãos, nós pregamos o Santo Irmão Aldo vivo, poderoso, para nos ajudar, para nos abençoar. Então, os irmãos, observem um exemplo.
Eu vou citar um exemplo para os irmãos, não querendo criticar a quem quer que seja ou menosprezar. Irmãos, mas quantos líderes religiosos passaram por esta terra que nós temos conhecimento e que tiveram a sua vida findada aqui na face da terra? Irmãos, o povo, os seus seguidores, esqueceram desses líderes religiosos. Não se falam mais neles. Agora, observe, irmãos, no nosso caso de apostólico. Então, a nossa fé é viva, é verdadeira nesse santo de Deus. Isso é a prova, irmãos, que ele está vivo, que ele tem poder, que ele tem autoridade para abençoar a nossa vida, para realizar milagres, curas extraordinárias na vida do seu povo aqui na face da terra. Basta para isso, irmãos, nós confiarmos. Basta para isso, irmãos, nós merecermos esta bênção e esta graça. Então os irmãos precisam crer desta forma. Eu sei que os irmãos estão crendo, mas eu senti o desejo de abordar este assunto, irmãos, e também falar algumas palavras nesse sentido, exatamente porque nós estamos aproximando do aniversário do nosso santo irmão Aldo. Então ele é digno, ele é merecedor, irmãos, da nossa honra, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa homenagem. Então os irmãos precisam confiar muito nele. E creio, irmãos, que ele está pronto, de braços abertos, para nos abençoar, para nos ajudar, para fazer valer sobre a nossa vida a bênção, a graça e o amparo do nosso Deus. Então, irmãos, confiem assim e creiam que nesses dias muitas criaturas, irmãos, que nem conheceram o nosso santo irmão Aldo, mas têm sido grandemente abençoados, porque creram nele, creram na Santa Avó Rosa e suplicaram a bênção e a graça dele e foram então alcançados. Então os irmãos creiam assim e procurem a cada dia do seu viver honrar e glorificar a esse servo de Deus e também a valorizar a sua obra, tudo aquilo que ele realizou aqui na face da terra, crendo, irmãos, que nada deste mundo nos impedirá de anunciarmos o nome dele, Santo Irmão Aldo, e o nome também da nossa santa e querida Avó Rosa, como santos poderosos, santos atuantes, que têm nos ajudado, que têm proporcionado grande alívio de sofrimento a muitas e muitas criaturas, e têm com certeza nos conduzido no caminho certo, rumo ao reino dos céus. Então, prezados irmãos, creiam assim, preste a sua homenagem, preste a sua adoração a este servo de Deus, crendo que ele está olhando por nós e intercedendo diante de Jesus, da Mãe Virgem Maria, diante de Deus, o nosso Pai, em nosso favor, em nosso benefício, para fazer de cada um de nós felizes, abençoados e também vencedores aqui na face da terra. Deixo aí estas palavras, esta reflexão ao seu coração e agradeço mais uma vez a sua audição, a sua agradável companhia, e que a bênção e a graça dele, Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e também de Deus, o nosso Pai, esteja presente na sua vida. Até o nosso próximo encontro.